Olá galera, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou o Vitor e esse é o Meeples and Dice, seu programa semanal sobre board games. O grande vencedor da última enquete, que a temática era terror, foi o Eldritch Horror. Então vamos falar desse jogo fantástico hoje. O Eldritch Horror ele é um jogo de 1 a 8 jogadores, tá? Em que as partidas duram de 2 até 6 horas e ele tem uma curva de aprendizado média. Então vai ser o primeiro jogo que eu vou falar aí que tem uma curva de aprendizado que não é fácil. E por que uma curva de aprendizado média para esse jogo? Como vocês podem reparar aqui no manual, tem 16 páginas, é bem grande, ó, tem bastante coisa. É um jogo com muitas regras. Então você vai ter bastante coisinha aí para decorar e tal na hora de jogar. Mas apesar de ter muitas regras, ele é um jogo fácil, tá? Fácil de aprender e de entender e de jogar. Ele foi lançado em 2013 pela Fantasy Flight Games e em 2014 ele chegou aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. O designer é o Cory Kunitzka, do Twilight Imperium 4, e o Nick Valens, do Mansion of Madness. As mecânicas desse jogo são movimentação de ponto a ponto, rolagem de dados, narração de histórias e personagens com diferentes habilidades. Esse jogo ele é baseado na obra Mitos de Cthulhu, né, do Howard Phillips Lovecraft, aí, um dos pais do terror. Né? E nesse jogo a gente vai adentrar nesse mundo do Lovecraft. É um jogo extremamente temático. Cada jogador vai assumir um investigador, tá? Que vai ter habilidades, atributos, status e uma história diferente. E todos os jogadores vão ter que combater aí um dos anciões, um dos vilões do Lovecraft. Já já eu vou mostrar umas fichas para vocês entenderem mais ou menos como isso funciona. E o jogo é uma corrida contra o tempo. Por quê? A gente está num cenário onde vão ter cultistas e outras criaturas que vão estar tentando ali fazer esse ancião acordar. E então a gente vai ter um negócio chamado marcador de perdição no jogo, que ele vai começar num número dependendo do ancião que a gente escolher. Vou mostrar aqui para vocês um deles. Claro que vai ser o famoso o Cthulhu, né? Então aqui ó, o número de perdição do Cthulhu é esse 12, tá? Então ele vai começar lá no 12 e ele vai descendo, dependendo de algumas situações do jogo, como seu personagem morrer, ação de monstro, alguma constelação ali se alinhar dependendo do portal que está aberto no momento, e com isso vai descendo, essa perdição. Chegando no 0, quando o tempo acabar, o ancião desperta e aí vai ter efeitos para acontecer. E como é que a gente ganha esse jogo? A gente vai ganhar o jogo solucionando mistérios. Cada ancião vai ter uma quantidade de mistérios X aí, e a gente vai ter que solucionar uma quantidade pedida na carta dele. Por exemplo, na do Cthulhu, pede pra gente solucionar 3 mistérios. E os mistérios são essas cartinhas aqui, ó, que vão estar pedindo pra gente fazer alguma coisa. Quando a gente conseguir fazer, completar essa situação que o mistério pede, a gente soluciona ele. Solucionando a quantidade que a carta de ancião pede, a gente ganha o jogo, os investigadores. Eu vou mostrar um pouquinho dos investigadores para vocês, algumas fichas só para vocês familiarizarem um pouco e também ver mais ou menos como que é. Tá? Nós temos aqui a Lola, por exemplo, que é uma personagem que ela é uma atriz. Vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes das fichas. Aqui a gente tem a vida do personagem, baseado nos atributos físicos dele. Aqui a sanidade, porque como você vai enfrentar monstros, você tem que ser uma pessoa sã. Aqui atributos, aqui ó, baseados em observação, poder de barganha do personagem, força física e tal. E na parte de trás da carta, a gente vai ter uma história da personagem, os itens que ela começa, onde ela começa no mapa, e aqui o que acontece com ela se ela morrer, seja por atributos físicos, seja por sanidade mental, tá? Quando a gente escolhe um personagem, a gente vai colocar o token dele no mapa. Beleza? O personagem durante o jogo ele vai poder viajar, trocar itens, compartilhar, comprar bilhetes de viagem, comprar armas, auxílios, seguidores, fechar portais, conjurar feitiços, lutar contra cultista, lutar contra criaturas místicas e o mais rápido possível tentar resolver os mistérios para ganhar o jogo, tá?
ele é um jogo que tem uma rejogabilidade gigantesca, porque como vocês vão perceber aqui, vou mostrar pra vocês. Tem muita carta, muita coisa no jogo, tá? Ó, cartas infinitas, muitas pecinhas. E além disso tudo, você vai contar aí com uma quantidade grande de personagens, então você vai ter como jogar com personagens diferentes durante as jogatinas, o que vai te dar uma experiência nova, além do jogo base vir com 4 anciões, então você vai ter que aí enfrentar 4 anciões. E apesar dele ser um jogo fluido, fácil de aprender a jogar, ele é um jogo extremamente difícil de vencer, tá? Eu já joguei esse jogo com muita gente, com um grupo de amigos, sozinho, com só eu e minha namorada, e é muito difícil de ganhar, tá? Os vilões eles vão fazer de tudo para você perder, e você vai ter que... a vitória vai depender da interação do grupo, então toda interação ou a falta dela vai aumentar ou diminuir a dificuldade do jogo. Então se você tiver um grupo ali que vai trabalhar em conjunto, vai conversar, as chances de você vencer aumentam. Só que se você tiver um grupo que cada um vai fazer o que quer, cada um não vão ligar ali para o que está acontecendo, vocês vão perder, isso é óbvio, tá? O vilão ele vai andar, ele vai fazer as movimentações dele ali, vai fazer as ações dele baseado num deck chamado de deck de mitos, que são umas cartinhas roxas aqui, ó, que a gente vai pegar no começo do jogo, separar um baralho para ele, e ela tem vários efeitos. O ancião ele também é pré-definido pelos jogadores, tá? Então você no começo do jogo, como um grupo lá, a mesa vai escolher qual ancião vai enfrentar. Esse jogo, junto com uma trilha sonora adequada que você pode encontrar no YouTube ou no Spotify, uma trilha sonora de terror assim pesada, ele cria um clima de tensão perfeito, onde você consegue perceber desde o começo do jogo que você está enfrentando uma coisa muito maior que você, e de que vai ser difícil, de que você vai apanhar, e de que às vezes todo o seu esforço para vencer foi em vão. Porque você tá ali a um mistério de ganhar o jogo e aí o ancião vem, te devora e você perde o jogo. Mas apesar de tudo ele é um jogo assim, extremamente desafiador, mas que você vai querer jogar sempre, porque a narrativa dele é muito boa. Vou até ler uma carta de exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a narrativa. E eu peguei uma carta qualquer aqui, que ela mostra cidade, selva e marítimo, porque cada parte do mapa vai ter um atributo, se é uma cidade, se é uma selva ou se é no mar. E eu vou ler aqui o atributo da cidade. Lendas contam que este cemitério é mal assombrado. Explorando as lápides você encontra um espectro furioso ansioso para contar sua história. A experiência é perturbadora, mas você se esforça para prestar atenção. E aí vocês vão reparar que ele tem uma imagem de um cérebro aqui, ó. Viram? Essa imagem do cérebro aqui, ela vai ser uma quantidade de dados que você vai rolar baseado em quantos cérebros o seu personagem vai ter aqui, o atributo dele de determinação. Então, no caso da Lola, se ela fosse fazer esse teste, ela ia rolar 3 dados. E desses 3 dados, ela ia ter que tirar 5 ou 6. Nesse jogo, só 5 e 6 é sucesso. Por isso que ele é tão difícil. E às vezes pode ter momento que uma criatura joga uma maldição em você e aí só o 6 vira sucesso. E aí complica mais ainda a sua vida, tá? O Eldritch é um jogo fantástico, como eu disse. Eu já joguei milhares de vezes, quero jogar mais muitas vezes com diferentes grupos de amigos. Ele sempre fez sucesso em qualquer mesa que eu levasse. Já teve vez de eu jogar ele 3 partidas seguidas e a gente perder as 3 e querer continuar jogando para tentar derrotar aquele monstro que a gente não conseguiu. Falando de valores... outra coisa, o Eldritch ele tem 8 expansões já. Então, jogou tudo que dava, que vai ser muito tempo... Vai lá, compra uma caixinha nova, mais um ancião, mais 4 investigadores, mais um monte de coisa para você fazer. Vai mudar um pouquinho a dinâmica do jogo e é um jogo novo. Falando de valores, o Eldritch hoje em dia você acha ele por 325 a 350 reais. Vou recomendar aqui para vocês comprarem na Bravo Jogos, que tem o jogo. Parcela em até 10 vezes e no cartão, parcela até 10 vezes no cartão. E no boleto e à vista você tem um descontinho legal. E não se esqueçam também de ouvirem o episódio dessa semana da Sociedade dos Boards, o podcast. Entrem no Spotify, procurem por Sociedade dos Board Games
e divirtam-se. E